A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E na nossa lição de número 12, nós estamos falando de um rio purificador, um rio que transforma. Esse texto nós já usamos ele, com certeza você, professor, pregador, você já falou dele, né, em suas ministrações, mas hoje nós vamos focar na verdadeira função desse rio. Qual é o seu nascedouro, qual é o seu objetivo, o porquê o Senhor preparou este rio, qual é a função dele. Então fique conosco, eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. O nosso texto áureo, ele vai dizer assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 38, que tem tudo a ver com a nossa verdade prática, que diz assim: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Então, nesta lição, nós vamos pegar dois pontos. Um ponto escatológico, né? É a continuação de da perícope de Ezequiel, né? Dos capítulos 40 a 48, que vai falar exatamente dos tempos do fim. Então, nós vamos pegar ali uma visão escatológica, mas nós vamos pegar também nessa lição uma visão sobre pneumatologia, tá? Que nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E nós vamos juntar a escatologia e a pneumatologia, falando e vivendo na vida do crente, tá? Então são esses pontos que nós iremos abordar. E desde já, se esta aula, se este canal tem sido uma bênção para você, deixa aqui a sua inscrição, se inscreve no nosso canal, deixe seu joinha, deixe seus comentários. Nós lemos todos os comentários, nós estamos sempre prestando atenção no que você fala, né? Às vezes me mandam mensagens no meu WhatsApp, né? Tem o número do WhatsApp aí, porque a ideia, irmãos, sempre nós estarmos mais próximos, tá bom? Então deixa a sua inscrição, deixa seu joinha, certo? E nos ajuda no YouTube também. Então, no nosso primeiro tópico, certo? O primeiro tópico da nossa lição diz assim: sobre o aspecto escatológico. E o pastor Ezequiel Soares, ele vai abordar 3 pontos. Primeiro, a nascente do rio, o guia celestial e os novos frutos. Preste atenção. O versículo 1 do capítulo 47 vai deixar muito claro da onde vem esse rio. Vamos recapitular um pouquinho. Na lição de número 11, nós falamos sobre o templo milenial, tá? Nós começamos ali no capítulo 40 e viemos traçando, descrevendo, falando sobre esse templo. Quando vai se dar o surgimento desse templo? Esse templo vai surgir bem no começo do milênio. Quando se dará o milênio? Acaba a grande tribulação, Jesus volta com os seus santos, né, para livrar Israel na grande tribulação. Satanás é derrotado, é preso e é amarrado por 1000 anos, ok? Nesse período inicia-se o que nós chamamos de milênio, que serão 1000 anos literais do reinado de Cristo na Terra. Nós temos algumas doutrinas, tipo os amilenistas, que não creem num milênio real, milênio literal. Para eles, por exemplo, a igreja já está vivendo o milênio, mas até hoje eu não encontrei esse milênio nesse período de tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o milênio serão 1000 anos de prosperidade na Terra, do reinado absoluto de Cristo, sem a influência do pecado na Terra, tá? Não haverá mais doenças como nós conhecemos hoje. Nós acabamos de passar por uma terrível pandemia, no milênio não acontecerá isso, certo? Então será um tempo de desenvolvimento,
e nós ainda não estamos vendo. Então, o amilenismo, ele prega que não existe um milênio literal, milênio como nós compreendemos, que será de fato 1000 anos que Cristo reinará. Tá? Então, acabou a grande tribulação, Jesus veio com a igreja, né, livrou Israel, destruiu Satanás com a espada aguda de sua boca, destruiu os exércitos de Satanás com a espada aguda da sua boca. O que vai acontecer? Satanás preso, começa esse período de 1000 anos. Nesse período, nós teremos dois eventos, duas situações. Primeiro, Cristo reinará na terra. Cristo reinará na terra. Segundo ponto, nós reinaremos com ele. Mas aonde a igreja estará? A igreja não estará na terra, e nem mesmo Cristo habitará desta terra. Nós teremos o quê? A presença de Cristo. Cristo virá, voltará, reinará conosco. A nova Jerusalém, certo? Ela será possivelmente visível àqueles que estarão na terra, mas nós não estaremos nesta terra. Nós reinaremos com Cristo nos céus, certo? Então, no milênio, nós teremos a liberdade de, como Cristo, vir à terra, atender os negócios do reino. Mas nós somos igreja. A igreja não volta mais morar na terra, tá? Por quê? Porque no final do milênio, nós vamos ter, lembra da batalha de Gog e Magog? Nós teremos uma outra batalha. Nós teremos Satanás será solto, enganará as nações, ou seja, novamente Satanás influenciará as nações e haverá o juízo do trono branco, certo? Depois do juízo do trono branco, aqueles que forem ovelhas, porque no juízo do trono branco será onde se apartará os bodes das ovelhas, bode para a esquerda, que serão destinados ao lago de fogo, na Guiena, e as ovelhas, aqueles que não participaram da rebelião. Aí haverá um processo de restauração absoluta nesta terra. Mas a igreja não estará aqui. A igreja, ela não fará parte nem do engano de Satanás, nem do trono branco, certo? E nem ela passará pela restauração desta terra. Por quê? Porque a igreja foi arrebatada. A igreja está onde? Nos céus, com Cristo, reinando com Cristo, ok? Então aí, só para nós nos situarmos. Então, irmãos, quando nós começamos o milênio, o templo de Deus em Jerusalém, aí é o templo físico, ele será o centro governamental de Cristo. Tanto o centro político, porque este reino de Cristo é um reino geopolítico, porque Cristo reinará sobre todas as nações, mas também será o templo de adoração, será a sua sede religiosa também. Então o templo será tanto um templo geopolítico como um templo religioso, aonde Cristo reinará plenamente. E nós precisamos compreender que até hoje foram construídos 2 templos. O primeiro templo é o de Salomão, certo? Que foi destruído por Nabucodonosor. O segundo templo é o templo de Zorobabel, que foi reformado por Herodes. Zorobabel construiu o templo pequeno, nós já é o capítulo 2, e Herodes vai começar a ampliação desse templo, que vai durar quase 70 anos. Mas este templo de Zorobabel e Herodes, ele vai ser destruído no ano 70 pelo general Tito. Então, esses 2 templos não existem. Vai surgir um novo templo, o templo da grande tribulação, certo? Que quando o anticristo fará paz com Israel e haverá ali uma grande amizade por 3 anos e meio, ok? Então, neste período,
será erigido um novo templo, uma nova habitação, certo? De adoração, só que na metade da grande tribulação, o anticristo vai se rebelar contra Satanás e vai colocar lá a imagem da abominação, toda aquela história que nós já conhecemos, tá? Então, possivelmente, o milênio terá início no terceiro templo, mas pode ser que na batalha de Gog e Magog esse templo seja destruído. Então, o que vai acontecer? Existe a ideia de um quarto templo, que é o templo milenial. Mas isso não é um motivo de discussão para nós, certo? Se vai ser o terceiro, vai ser o quarto. O importante é que o milênio terá um templo. E como nós vimos na semana passada, é um templo de medidas diferentes, de estrutura diferente. É um templo que terá altar do holocausto, do sacrifício, sim, mas não terá altar do incenso, não terá os pães da propiciação, certo? Ele será diferente, esse templo. É o templo do milênio. Pode ser o mesmo templo da grande tribulação, mas nós não podemos afirmar isso. Por que eu estou pontuando isso? Porque quando chegar o período do milênio, Cristo descer para reinar e ele estabelecer o seu trono sobre a terra, deste trono vai começar a fluir um rio, que é este rio que nós estamos falando na lição de número 12, imersos no Espírito nos últimos dias. E este rio vai ser um rio que sarará as águas, ele vai sarar a terra por onde ele passar. Ele não vai passar por toda a terra, ele vai passar por toda a terra de Israel. Tá? E é muito interessante, lindo ver isso, que este rio, ele está sendo apresentado por quem? Nada mais, nada menos que a mesma pessoa do capítulo 1, capítulo 8, capítulo 37, capítulo de número 40, certo? Aquela pessoa que tem a imagem como se fosse de um latão reluzente, certo? É o que eles tinham de mais brilhante na época lá, tá? É o que eles tinham de mais brilhante que eles podiam comparar com a beleza deste ser. Isto daí, nós já falamos, é uma teofania. Este ser que está apresentando o templo é uma teofania. O que é uma teofania? Teofania é uma manifestação corpórea de Deus, certo? Ou seja, ele é o Cristo encarnado, ele é o Cristo que será encarnado. Então existe uma linha da teologia que não fala em teofania, ela fala cristofania, tá? Que seria Cristo manifesto no meio dos homens, tá bom? Então, nós vamos olhar aí, nós vamos ver este ser apresentando o templo, contando o que irá e o que estará acontecendo, certo? Neste período. Então, aqui nós vamos ver o quê? Este ser, este guia celestial, que vai apresentando o templo, vai apresentando, né, as medidas do templo. É muito interessante você ver que este guia, ele está vestido de linho. O linho, para o sacerdote, representa a sua pureza, certo? A sua santidade. Então ele parece com um latão reluzente, ou seja, é algo extremamente brilhante, resplandecente. Ele está vestido de linho, ou seja, é uma pureza absoluta, uma pureza absoluta. E ele está fazendo o quê? Ele está apresentando a Ezequiel coisas que irão acontecer. Se você for lá para o livro de Apocalipse, você vai ver João tendo a mesma visão. A visão de uma voz que fala com ele, um ser que fala com ele, tá? E o convida para conhecer as coisas que irão acontecer, tá? Então nós vamos linkar aí Apocalipse e Ezequiel, porque os dois estão tendo visões consoantes, certo? Que elas vão se completando, irmãos. A maravilha da Bíblia é exatamente esta,
que a Bíblia não foi escrita simplesmente por cerca de 60 ou 40 homens. Não foram 40 homens que escreveram. 40 homens emprestaram para o Senhor as suas capacidades. E o Senhor lhes instruiu o que deveria ser escrito, para que houvesse uma harmonia durante a Bíblia. Porque se você pegar os livros de Zacarias, capítulo 13, Joel, capítulo 3, você vai encontrar esse rio também aparecendo, certo? E esse rio que dá vida, esse rio que transforma, esse rio que vai trazer novidade e esperança para esta nova geração, a geração do milênio, e este ser está apresentando tudo isso, está trazendo para este povo esta visão do que há de acontecer. E quando esse rio vai passando, ele vai trazendo vida, ele vai restaurando a vida, certo? Ele vai trazendo novamente a esperança. Quando nós falamos, adiantando um pouquinho ao tópico 3, quando nós falamos desta vida, nós falamos exatamente do deserto da Araba, certo? O deserto de Araba é exatamente onde estava Sodoma, Gomorra, Zoar, certo? Aquela terra que foi destruída pelo Senhor, tá? Que foi destruída por causa dos seus pecados. E a Bíblia deixa muito clara que aquela terra sempre foi estéril. Se você for para Israel hoje, certo? E até eu aconselho você, se você é como eu, que nunca foi para Israel, está orando e pedindo para o Senhor que abra uma oportunidade para poder ir, assista os vídeos de Israel com a Aline. E a Aline, ela tem um vídeo exatamente que ela desce dentro das montanhas de Sodoma. Irmãos, e é tão interessante que são montanhas, veja bem, montanhas de sal. Montanhas de sal. A terra é absurdamente estéril. Estéril. Não nasce nada. Tá? Então, a esterilidade desta terra é reflexo do pecado. Mas o que vai acontecer? Quando for instaurado o reino milenial, as águas que saem debaixo do trono de Deus, que passa pelo umbral da porta oriental, ela vai trazer vida a esse lugar que é apenas lugar de morte, de esterilidade. E a Bíblia vai dizer que por onde estas águas passam, a vida torna a voltar. Tá? É lógico que está fora de contexto, porque o Israel com a Aline, ela é judia, professa a sua fé, uma fé viva, no Deus vivo, mas ela não tem a visão do Cristo vivo. Tá? Ela não é cristã, certo? Ela não é uma judia convertida, ela é uma judia. E ela estava mostrando que já começa a haver vida ali, no rio. Logicamente que isso é um prenúncio do que irá acontecer, É um prenúncio da vida que virá, porque a vida para aquela região virá apenas quando o milênio for instaurado, certo? Mas para o milênio ser instaurado, o Messias precisa vir libertar Israel e a igreja não pode estar aqui. Então, são fatos que já estão acontecendo, que já estão despontando, mas só se cumprirá plenamente quando nós, Igreja de Cristo, não estivermos mais aqui, presentes, onde nós estaremos nos céus, reinando com Cristo, certo? Auxiliando Cristo na harmonização e manutenção e governo desta terra, tá bom? Então, só para nós podermos compreender isso. O segundo tópico dessa nossa lição vai falar sobre a implicação pneumatológica. Por quê? Como eu já falei, esse texto, ele é focado
na questão do milênio, certo? Na questão do milênio, na restauração do milênio. Mas ele pode ser aplicado na nossa vida cotidiana, certo? Da mesma forma que o Vale dos Ossos Secos, ele tem uma aplicação direta à restauração física e espiritual de Israel. As águas purificadoras de Ezequiel 47 têm a sua aplicação direta na restauração que acontecerá no milênio. Mas o que nós podemos? Nós podemos aplicar esse texto à nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que existem quatro fases dentro de Ezequiel 47. A primeira fase, aonde o ser celestial mede 500 metros, 1000 côvados, que vai dar pelo artelho, pelo tornozelo, pelos dedos dos pés de Ezequiel. A segunda medida, mais 500 metros, dá exatamente aonde? Nos joelhos de Ezequiel. A terceira medida vai dar nos lombos, na cintura de Ezequiel. E na quarta medida, ele já não consegue mais se governar e ele precisa se lançar nas águas, a nado, porque ele já não tem mais forças para resistir àquelas águas. Então nós temos aqui 4 níveis de vida espiritual, certo? 4 níveis de entrega ao Senhor, 4 níveis de vida na presença do Senhor. O primeiro nível é a vida mais rasa, certo? É aquele momento da conversão, quando a pessoa aceita Jesus e ele não tem conhecimento e ele vai andando, certo? Mas ele é bem rasinho, não tem profundidade, fala da nossa vida, do nosso caminhar, certo? De uma forma rasa. Ou seja, o Senhor, o que ele quer? Ele quer que nós venhamos a ter mais intimidade com ele. Então ele mede 500 metros para nós. Esses 500 metros, esses 1000 côvados, vai dar exatamente aonde? Nos nossos joelhos. Ou seja, é um convite a nós nos soltarmos na presença do Senhor, uma vida de oração, uma vida de ainda mais comunhão. Por quê? Porque joelhos fala de oração, fala desta vida dedicada ao Senhor, de joelhos, buscando, clamando, para nos levar aonde? A um nível mais profundo. Então são mais 500 metros, mais 1000 côvados. Isso vai dar aonde? Vai dar nos lombos. Quando a água chega nos lombos, você já andou no rio, já andou no mar, você sabe como vai funcionando. Vai ficando mais pesado a sua força, certo? Porque o lombo, ele fala de força, ele fala de vigor, ela fala da condição de estar ereto, de estar firme, tá? Então você vai perdendo o seu domínio, você começa a cada vez mais depender da força do Senhor do que da sua própria força. Vá no mar, você vai encontrar, vá no rio de correnteza. Se você ir contrário à correnteza com águas pelos lombos, você anda, mas você anda cada vez com mais dificuldades, é mais difícil. Se você andar a favor da correnteza, você vai andar com mais facilidade. E é aí que existe o convite para você ir um pouco mais profundo. É aí que nós vamos chegar no quarto nível, que é aquele nível que você compreende que sem o Senhor você não é nada. E você se solta na presença do Senhor. Você solta as suas amarras e você vai viver na dispensação do Senhor. Vai viver na presença dele. Tá? Então, quando nós falamos das águas purificadoras de Ezequiel, nós podemos compreender que é um chamado a viver na dispensação do Espírito. Por quê? Porque um dos símbolos que nós usamos para representar o Espírito Santo é a água que lava, a água que mata a sede, água que nos restaura, água que é um elemento essencial para a vida humana.
Então, quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, nós estamos falando de algo que para nós, seres humanos, é indispensável como cristão. Não pode haver um cristão que não tenha um relacionamento com o Espírito Santo, porque esse relacionamento nos leva a quê? Nos leva a nos afastar do pecado, nos leva a tomar decisões que nos afastem do mundo e nos aproximem de Deus. A água fala da lavagem do Espírito, né, que vai tirando de nós, dia após dia, tudo aquilo que não agrada o Senhor. Então é muito importante nós o quê? Compreendermos a necessidade destas águas, certo? Dessas águas na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, certo? É preciso, irmãos, que nós nos lancemos à presença do Senhor e tomemos essa decisão de vivermos essa entrega total, aonde nós já não contamos com as nossas forças, nós não contamos com a nossa capacidade, nós contamos sim com o Senhor que cuida de nós. E aí nós já entramos no nosso terceiro tópico. O nosso terceiro tópico vai falar sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto, que é o Vale de Araba, que nós estamos falando, certo? Este vale é extremamente seco, morto, mas na visão de Ezequiel é um vale frutífero, em que os homens chegam na região de En-Gedi, certo? E eles lançam as suas redes, e eles colhem muitos peixes. Eles lançam as suas redes, e o que acontece? E eles recolhem sustento, alimento que hoje não é possível, não existe vida no Mar Morto. Não existe vida no Mar Morto. Por quê? Porque, veja bem, os mares, os nossos oceanos. Os nossos oceanos, por que eles são salgados? Porque eles têm 3%, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da época. Eles têm 3% de sais minerais, de minérios dentro das suas águas. Ok. O Mar Morto, ele tem cerca de 30%. Veja bem, 30%. É muito mais do que qualquer dos nossos mares contém. E o Mar Morto, nós chamamos de Mar Morto, mas ele não é um mar. Ele é um grande lago, certo? Ele é um grande lago que ele está, aqui é o nível do mar, ele está a cerca de 396 metros abaixo do nível do mar. O que isso quer dizer? Que as águas que vêm do Rio Jordão e vão chegando até ele, as águas não têm para onde sair. Então, existem as questões de evaporação, mas as águas, os minérios vão ficando tudo ali, certo? Isso quer dizer que o Mar Morto é um lugar absurdamente rico em minério, tá? Absurdamente rico em potássio, em magnésio. E quando essas águas forem saradas, será possível extrair esse material, além do sal, certo? Além do sal, mas será possível extrair esse material desta região, que é um material absurdamente caro. Veja bem, nós estamos com a questão da guerra da Ucrânia, tá? Da guerra da Ucrânia. O que a Rússia está fazendo? A Rússia tem o domínio das questões de adubo, de fertilizantes, ok? Ela tem muito potássio, magnésio nas suas terras. Israel, o Mar Morto, certo? Segundo os pesquisadores, ele tem o maior estoque de fertilizantes dentro do Mar Morto. Só que o que acontece? Não consegue extrair. Quando essas terras forem saradas, será possível extrair esse material, trazendo absurdamente riqueza para Israel, tá? Além de pesca, além de vida, de árvores frutíferas que darão alimento mês a mês. Todas as árvores darão alimentos mês a mês
ali em Israel. Tá? Será um lugar de vida, um lugar de esperança, um lugar de frutificação. Ou seja, quando o Senhor voltar para resgatar Israel e restaurar a terra para o milênio, nós viveremos à semelhança do Jardim do Éden, certo? Um lugar de prosperidade, um lugar de gozo, um lugar de delícias, tá? Só que nós sabemos que no final, mais uma vez, Satanás será solto e enganará os homens, tá? Então, irmãos, eu espero que tenha ficado claro com vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Eu tenho prazer, né, de ler as suas mensagens e respondendo conforme for possível, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.